A China, com medo da onda de terror pelo mundo, aprovou uma lei polêmica para se proteger. Obriga empresas de tecnologia a repassar informações sigilosas ao governo. Além disso, a nova regra coloca vários limites à cobertura da imprensa sobre atentados. A controvérsia se esbarra na liberdade de expressão e nos direitos humanos. As autoridades chinesas dizem estar assombradas com os ataques terroristas fora e dentro do país causados por pequena parte de muçulmanos que moram por lá. Por conta do medo, o governo quer saber informações sigilosas das redes de tecnologia, o que tem tirado o sossego das companhias temerosas com a nova lei antiterrorista de abrir espaço para violações dos direitos de propriedade intelectual. A lei foi aprovada por unanimidade pelo parlamento chinês, o que deixou países ocidentais bastante incomodados. O governo dos Estados Unidos também criticou a nova regra. O presidente Barack Obama teme que a nova lei possa prejudicar as empresas e violar os direitos humanos. O governo chinês não gostou de ouvir isso e esperava que os Estados Unidos respeitassem os processos legislativos chineses. Outro ponto polêmico da lei é sobre a restrição da cobertura da imprensa em atentados terroristas. A jornalista francesa Ursula Gautier, correspondente em Pequim, foi expulsa no fim do ano passado do país depois de fazer críticas ao regime repressivo. Para nos ajudar a esclarecer sobre os reflexos da lei antiterrorismo na China para o mundo, nós convidamos o mestre em Direito e Economia, Marcos Reis, especialista em segurança pública, e também o doutor em Relações Internacionais, Jones Val Gonçalves, especialista em Segurança e Inteligência. Quero aqui agradecê-los pela presença, muito obrigado por tratar de um assunto tão delicado. Agora, doutor Marcos, é interessante que a gente, talvez a China ainda, né, está no processo de abertura, mas ainda está um pouco fechada. A gente não tem tantas notícias de terrorismo por lá e talvez não tenha também aquele apelo, como foi o caso recente, por exemplo, da França. Mas tem o terrorismo lá? Tem. A China é um país que tem fronteira com mais de 14 outras nações. Então, existem conflitos fronteiriços desde há mais de 70 anos. A China possui diversas minorias específicas, inclusive minorias muçulmanas, como os uigures, que usualmente cometem alguns atentados contra autoridades chinesas. Normalmente a gente não escutava falar sobre o terrorismo na China, porque a China sempre foi um país muito fechado. Então, em países comunistas, muito fechados, a mídia não tem acesso a essas informações. E também nem é tão interessante para uma organização terrorista cometer um atentado num país desse, porque não vai haver divulgação para a causa. Então, mas a China, sim, a China sempre experimentou com diversas minorias, inclusive eles tratam a minoria, os uigures, como terroristas lá dentro, porque já cometeram alguns atentados, 2014, 2013, mais de 100 mortos nesses atentados. É que a sociedade ocidental realmente ela fica, às vezes, impedida ou não tem tanto acesso a essas informações. O senhor acredita também, doutor Jones, que é isso? Eu concordo plenamente com o Marcos. A gente analisar essa posição da China internacionalmente, veja, a China começa a se abrir, a China começa a se mostrar para o mundo. E, é claro, se vai conhecer aspectos a gente vai conhecer aspectos positivos, novidades, particularidades da China, mas também a gente começa a ver os problemas, as deficiências, os problemas internos, a questão das minorias. Isso é importante na China, e quando a gente pensa em minoria chinesa, a gente fala de 80 a 100 milhões de pessoas. É bem diferente de qualquer perspectiva ocidental. Não é tão pouco assim. Não é tão pouco assim, né? Então, no caso da China, há que se estar atento. A China é um dos maiores países do mundo, é o país mais populoso do mundo, e é natural que a China também tenha problemas como nós temos aqui no Ocidente. A grande questão é que o nosso foco, geralmente, sobretudo quando a gente fala de terrorismo, o nosso foco tem sido no Ocidente. Então, nós vemos atentados, por exemplo, como os fatídicos atentados do dia 13 de novembro do ano passado em Paris, e a atenção muito grande, como deveria ser, de fato, mas, ao mesmo tempo, a gente vê atentados ocorrendo, por exemplo, no Líbano. A gente vê atentados, aconteceu recentemente agora na Turquia, em Istambul, e as atenções não são tão voltadas para outros países não tão ocidentais.
Então, nós estamos descobrindo a China. A China está sendo descoberta com os seus aspectos positivos e também com os seus problemas. Agora com essa falta de visibilidade, não é, como o professor disse, não é tão interessante assim que tenha, afinal de contas, o terrorista, o que ele quer? Ele quer chamar a atenção para a sua causa. Para isso, é evidente que precise de uma abertura, inclusive por parte da imprensa, que é o fechamento que a primeira lei antiterror da China quer também restringir. Esse é um outro aspecto interessante. Tradicionalmente, isso tem mudado nos últimos anos com o fundamentalismo islâmico, sobretudo o fundamentalismo wahhabita, isso mudou um pouco. Mas, tradicionalmente, o terrorismo tem um objetivo claro, chamar a atenção para a sua causa. O alvo das ações terroristas normalmente não é direto, é um alvo indireto. Ou seja, o terrorista comete o atentado, mas o foco principal dele não é naquelas pessoas, mas no impacto que aquele atentado vai causar à sociedade, ou aqueles que veem aquele atentado, aqueles que assistem passam a temer aquelas ações. Então, o alvo indireto é a sociedade como um todo. E, nesse sentido, quanto mais chamativa for a ação, mais interessante para a causa de alguns desses grupos. E aí eu puxo um parênteses, a gente está falando de China, mas é bom lembrar que as grandes nações do mundo, todas já passaram por ações terroristas, por ataques terroristas recentemente. Nós temos uma característica da China que é mais, como o senhor já disse, grupos. Mas nós não temos lá essa característica de grupos de outros países, como é o caso de França e Estados Unidos, atuando na China, né? A que se deve isso? A China não é um país de imigração muito forte. A China já tem uma população gigantesca, as pessoas que vão para a China normalmente vão trabalhar pelas suas empresas. Então não é um país que tem uma imigração, uma miscigenação, um multiculturalismo muito grande. A entrada é difícil, inclusive. A entrada é difícil. O controle de fronteira é muito forte na China. Existe uma fiscalização das pessoas, às vezes de alguns empresários. Então a China ainda está aparecendo para o mundo. Então isso é importante a gente frisar. A China ainda não é um destino de imigração mundial, costumeiro, como são os Estados Unidos, como é a Europa. Muito pelo contrário. De fato, a China ela é um país de imigrantes. Eles têm mandado muita gente para fora. A tendência é que isso ocorra. E como o Marcos bem lembrou, é um país que ainda mantém características dos países comunistas. Ainda mantém características de um regime fechado, um regime que controla a sociedade civil, um regime que controla a entrada e a permanência de estrangeiros no seu território. Agora, essa é a primeira lei, e aí depois de tanto tempo, a primeira lei antiterrorismo na China. Como é que o assunto era tratado até então? Muitas vezes o terrorismo era visto ali como um crime comum, apesar de um crime político, mas não se dava tanta atenção ao terrorismo como crime à parte em si. E o sistema repressivo era tão significativo como em qualquer país socialista, nesse caso. Mas agora os chineses aproveitam esse momento em que o terrorismo está um tema em voga na sociedade internacional, um tema discutido internacionalmente, e por isso essa aprovação da lei antiterrorismo. Mas talvez a maior razão dessa lei seja as mudanças relacionadas à tecnologia da informação, a necessidade de controle da mídia e controle também das comunicações. Porque a China tem uma característica de, pelo menos na maioria dos casos, a execução mesmo. Né? Exatamente. E a China tem uma outra característica importante, que é, antigamente ela não existiam tantas indústrias estrangeiras na China, hoje em dia existem. Quando você leva um negócio para aquele lugar, você precisa de um sistema judiciário seguro, onde exista segurança jurídica, que o empresário saiba quais são as normas, quais são os contratos, como ele vai ser processado. Tem que existir um poder judiciário independente. Então, a China, nos últimos 20 anos, no pós-revolução, essa última mudança cultural chinesa, eles modificaram muito o sistema judiciário e policial da China. Então, a China hoje, ela não está mais pecando pelos erros do passado, da justiça ser totalmente vinculada às decisões do Partido Comunista.
Não, é um poder judiciário mais aberto e um poder judiciário mais independente, que colabora com esse desejo das empresas, das pessoas de terem segurança jurídica. Então, isso também motivou a construção dessa nova lei, porque precisa de uma lei para o governo poder reprimir, ou seja, uma lei que tramitou pelo Congresso, pelo Parlamento chinês. E é justamente dessa lei que nós vamos continuar falando, né, a lei antiterror na China, que passou a valer, inclusive, a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Nós vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a lei antiterrorismo na China. Professor Marcos, nós temos aí 2 pontos muito polêmicos nessa lei antiterrorismo na China, muito criticada inclusive por vários países e até mesmo pelo próprio Barack Obama, né, presidente dos Estados Unidos, que é com relação, esses são 2 pontos que eu gostaria que nós falássemos agora, que é o poder que a China agora detém de obter informações a partir de empresas de tecnologia, informações que possam levar aí ao cometimento, a uma suspeita de cometimento de atos de terrorismo. E também a questão da restrição à imprensa. Normalmente, quando a gente quer aumentar a segurança do nosso Estado, a gente vai ter que reduzir um pouquinho as liberdades. Então, a lei ela tenta reduzir as liberdades, as garantias, as liberdades individuais de algumas organizações, para tentar aumentar a segurança. Isso não é nada diferente do que a legislação americana, do que a legislação europeia faz. O ato patriótico americano, que até o ano passado estava valendo, e a partir de julho do ano passado, o ato da liberdade americano, eles têm regras muito parecidas. Ou seja, controle também das empresas, da questão da transmissão dos dados, das interceptações de telefones, sem autorização judicial, inclusive. Na legislação americana, inclusive agora, no novo ato da liberdade, você permite a prisão de uma pessoa e nela não tem acesso ao seu advogado durante um determinado período, até que as autoridades tenham noção de como funciona essa organização. Então, a legislação chinesa não está fugindo muito disso. Eu acredito que essa briga, ou essa manifestação de desapreço aí do presidente americano, seja porque grande parte das empresas americanas agora estão na China. Então, elas produzem, elas trabalham na China. Então, isso vai deixá-las um pouco mais vulneráveis. E boa parte delas, inclusive, ligadas justamente à área tecnológica. Exatamente, né? Exatamente. E como é que funciona, na prática, esse poder que a China agora detém a partir dessa lei? A empresa tem que ser comunicada? Não tem, já vai lá direto, o Estado vai lá direto, já pega essa informação que ela acha que pode levar a um ato terrorista? Bom, qual é o foco dessa legislação chinesa nesse sentido? Monitoramento. É a liberdade que o Estado tem, ou o poder que o Estado tem de obter automaticamente determinadas informações produzidas pela empresa ou que tramite em canais da empresa. Então, nesse sentido, aumenta-se o controle. A gente começou a falar um pouco disso no bloco anterior, e aí eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje, o chamado universo cibernético, o mundo cibernético, ele é de dimensões incomensuráveis. E talvez seja esse o grande ponto que faz com que essa legislação dê grandes poderes para o governo chinês. E aí eu trago para uma outra questão. Pelos mesmos canais, da mesma maneira que eu obtenho informações, que eu consigo reunir dados e informações sobre terrorismo, eu também consigo reunir dados para a produção de inteligência, para a produção de conhecimento de inteligência. Isso talvez tenha melindrado muitos americanos, porque quando eu reúno esse dado bruto, eu posso estar falando de terrorismo, mas eu posso estar falando de interesses estratégicos, de questões econômicas, de assuntos políticos. Então, é uma maneira do governo chinês, assim como está todo mundo fazendo, e tem que ser feito isso no final das contas, porque há essa necessidade de reunião de dados sobre o outro. Não vai dar para peneirar. Não dá.
Não dá para peneirar. Então está todo mundo fazendo isso e o governo chinês hoje, o que ele faz? Ele oficializa isso. Ele diz, sim, estou fazendo, como os russos fazem, como os americanos fazem, como os europeus fazem. Então, o problema maior é de quem não consegue fazer isso. De estados que colocam essa questão de lado. E o Marcos lembrou muito bem. À medida que nós temos segurança e liberdade, estão numa balança. Para aumentar a segurança, eu vou ter que diminuir a liberdade. Para aumentar a segurança de dados, eu vou ter que ter um controle maior desses dados. E os chineses estão muito atentos para isso. Um último dado, um último ponto importante sobre isso, é essa questão de inteligência, essa questão de cibersegurança, ou segurança cibernética, isso é um ponto fundamental nas estratégias nacionais de cada estado, dos grandes estados, das grandes potências hoje. Os Estados Unidos, há algum tempo, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos criaram o Comando Cibernético. Eles dividem o mundo em comandos. O Comando Sul, por exemplo, que cobre a América Central, a América do Sul, o Comando da Europa, o Comando do Pacífico, o Oriente Médio. E depois do 11 de setembro, até o 11 de setembro só havia 2 lugares do mundo onde não havia um comando americano abraçando a área. Eram os Estados Unidos, território americano, que eles achavam que não iam nunca sofrer um ataque no seu território, e o território da antiga União Soviética. Depois disso, esses comandos foram estabelecidos. E os Estados Unidos estabeleceram o NORTHCOM, e depois de um tempo estabeleceram um comando não físico, mas cibernético. Os chineses têm o seu sistema de segurança cibernética. Os chineses têm desenvolvido muito isso. Ou seja, no mundo hoje, a realidade de conflito, ela passa pelo universo cibernético. A gente diz que até o século XIX se guerreava na terra e no mar. A partir do século XX, a inovação é o ar, o espaço, como uma nova dimensão. E hoje nós temos uma outra dimensão, que é o universo cibernético. Então, essa lei também passa por essa preocupação do governo chinês. Agora, professor, voltando aqui a fazer um comparativo entre a lei dos Estados Unidos, né, nesse sentido, e essa da China. Nessa captação da informação, então, por parte das empresas, não há muita diferença? Não há muita diferença, não. Ou seja, o governo pode e vai pegar a informação na fonte dessas empresas. Ela precisa da autorização ou precisa que a empresa se manifeste? A empresa é obrigada a se manifestar ou não chega nem a isso? Não, porque às vezes, no extremo da segurança nacional, você pode ter acesso às informações se você provar que isso está violando ou pode ter algum perigo grave à segurança nacional. Então, aí não existe limite para o Estado, porque o perigo para o Estado é ele próprio desaparecer. Então, não vai existir limite. É como no direito brasileiro, a gente tem a pena de morte em caso de guerra. Né? É um direito quase que absoluto. Em caso de guerra, não. A gente tem a pena de morte. O Estado vai ter esse direito de executar um prisioneiro de determinada maneira. O direito de reunião, ele em determinada situação, estado de sítio, por exemplo, ele vai ser reduzido. Então, ele vai ser limitado, porque o Estado está vislumbrando o perigo do seu desaparecimento. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Que aí é o ponto polêmico da lei antiterror da China, que é justamente esbarra nessa liberdade de expressão. Que é muito criticada também por outros países, né? Em especial países que têm a liberdade. E aí a gente volta naquele ponto que o terrorista quer? Chamar atenção. Exatamente. Chama atenção a partir de quê? Do ato que é divulgado pela imprensa. Exatamente. É muito difícil hoje o terrorista operar sem a mídia, sem a imprensa. Há pouca razão para a maior parte dos grupos de cometerem atentados ou ações sem o respaldo da mídia. E eu vou mais adiante. Quando a gente pensa em liberdade de expressão, a gente tem que pensar nos canais fora da imprensa. Por exemplo, a internet de maneira geral, mídias sociais. Veja que o Estado Islâmico, por exemplo, o Daesh, o Estado Islâmico, ele preza muito e ele tem atuado muito nessa parte de mídia e comunicação. Tanto para chamar atenção para a sua causa, como para recrutar novos seguidores ou novos combatentes para a causa do Estado Islâmico. E é interessante se a gente analisa os vídeos que são difundidos pela internet.
Por mais que a imprensa tente, muitas vezes, segurar isso e não tornar público ou restringir a divulgação, as redes sociais, as mídias sociais, a internet de maneira geral, é universal e é pública. Muitas vezes ela não vem até a gente, mas muitos de nós vamos até essa informação. Exatamente. Né? Aí se a gente assiste alguns desses vídeos produzidos pelo Estado Islâmico, a qualidade da produção, e veja, onde se mostram atrocidades, mas a qualidade da produção é hollywoodiana. Inclusive, já há estudos onde se comparam os vídeos produzidos pelo Estado Islâmico com a propaganda militar norte-americana. E realmente é muito semelhante. Ou seja, de novo, é um novo universo. E à medida que as pessoas forem tendo mais acesso à informação, isso é tremendamente benéfico para alguns grupos terroristas e tremendamente preocupante para um Estado que queira restringir essa divulgação desses grupos. Pois é, porque aí esbarra nessa expressão, na liberdade de expressão, que aí tem como um acordo com vários países. Nós podemos aqui, nós já falamos dos Estados Unidos, mas podemos citar o próprio Estados Unidos, a França, inclusive, que não tem essa restrição, né? E aí agora, e é um país-alvo, né? França, Alemanha, próprios Estados Unidos, mas a China vem e faz uma restrição enorme. Como é que fica a comunidade internacional olhando para esse marco que atinge diretamente a liberdade de expressão? Outro assunto também que a China assusta muito, a China talvez é o país que mais investiu em segurança, quer dizer, depois dos Estados Unidos, o país que mais investiu em segurança virtual. A China é uma potência, a China tem hackers treinados, é uma potência no mundo digital, no mundo virtual. Então, ela derruba a internet, ela consegue ter um certo controle ainda. Mas é muito difícil. Então, a legislação também é para que os chineses tenham acesso maior ainda a esse controle, tenham mais controle. Existem alguns métodos de você controlar a mídia. Então, existe um método, existe o descontrole total da mídia, que é o laissez-faire, que a gente chama, a mídia pode tudo. Você pode controlar totalmente a mídia, que hoje em dia já não tem muito resultado. Talvez na Coreia do Norte funciona, mas nem na China mais funciona isso. E tem um método compartilhado com a imprensa, um método de responsabilidade, como é na França, de uma colaboração responsável. Ou seja, o Estado junto com a mídia, eles vão conversar, poxa, isso não é interessante a gente divulgar, por causa disso. E a mídia entende, então é verdade, então isso não é interessante. Então vamos fazer um acordo aqui, como é que a gente vai divulgar esses dados? Na França foi assim. Na Espanha, do atentado de Madrid, março de 2004, foi assim. Foi uma coisa compartilhada com a mídia. Ele já tem a Europa tem uma experiência muito boa em como trabalhar com a mídia nisso. Os americanos também. Há que se pensar na responsabilidade que os meios de comunicação têm com isso também, né? E aí é uma questão que tem que se pensar o que é liberdade de expressão e o que é excesso de liberdade dentro de um contexto de ações que são muito delicadas, como ações terroristas, que são muito sensíveis e que tem que haver, para esses casos, uma colaboração muito estreita entre Estado e os meios de comunicação. O Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre a polêmica lei antiterrorista na China. Nós agradecemos a participação dos convidados de hoje, o doutor em Direito Internacional Marcos Reis, especialista em segurança pública, e também o doutor de Relações Internacionais Jones Val Gonçalves, especialista em segurança e inteligência. Agradeço aos dois pela presença. E se você quiser participar do programa com suas sugestões de pauta, você pode enviar para o e-mail direitossemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever estas e outras entrevistas no nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.